ele ultrapassou os limites do Império Romano, se tornou maior do que Roma, a influência do cristianismo naquela época. Foi por isso que houve por bem a Roma, por Constantino, aliar-se ao cristianismo, porque no começo, ainda no período do Novo Testamento, eles eram contra os cristãos, porque os cristãos eram vistos apenas como uma seita judaica. Então, como os cristãos eram minoria, interessava a Roma assolar os judeus para agradar a maioria, que eram os judeus. Mas com o processo de inversão, com o crescimento do cristianismo, inclusive com a conversão de muitos judeus e mais ainda de gentios, foi então interessante para Roma aderir ao cristianismo. Então foi uma decisão política, mas que trouxe muitos efeitos negativos. A politização da igreja, os cargos agora eram decididos por questões políticas, por nomeação de Roma. A paganização dos costumes, das práticas, da liturgia, e também o risco político de sucumbência que o cristianismo sofreu, porque uma vez que Roma assumiu o cristianismo como religião oficial, onde Roma prevalecia, o cristianismo prevalecia, mas onde Roma perdia, o cristianismo perdia. Foi por isso que com a queda de Roma no Ocidente, e mais tarde com a queda de Roma no Oriente, o cristianismo caiu junto, nas duas situações, porque agora o cristianismo e Roma eram a mesma coisa. Daí a palavra catolicismo, católico, que vem de universal, era a pretensão política de Roma de universalizar o seu poder e fazê-lo junto com a sua religião. Daí o surgimento então da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi uma pretensão política de universalizar a crença cristã e também o poder romano. Mas sempre que Roma perdia uma batalha, o cristianismo também sofria. Aí vai entrar no cenário, no 7º século da era cristã, o islamismo. E agora os romanos vão perder muitas batalhas para o islamismo. E onde os muçulmanos venciam, eles tiravam a bandeira do cristianismo e colocavam a bandeira do islamismo. Pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, num livro sobre a história da igreja, ele encerra dizendo que em 1453, quando os turcos otomanos tomaram a região que hoje é a Turquia, que no tempo bíblico era parte da Galácia e da Ásia Menor, quando eles tomaram Constantinopla, as igrejas que antes eram cristãs se tornaram agora igrejas muçulmanas. O cristianismo foi varrido então do Oriente e o islamismo tomou posse de todo o Oriente. E a partir de Constantinopla, eles entraram para a Europa, na parte oriental da Europa, e começaram o processo de islamização da Europa. O que foi feito também pelos muçulmanos, pelos mouros, quando eles entraram pela parte ocidental da Europa, pela Espanha, e atingiram também o coração da Europa. Aí que começou o processo de islamização da Europa, que hoje nós estamos vendo a Europa se tornando um continente islâmico, um continente muçulmano, mas começou daí. Foi uma decisão política errada da época, a vinculação da igreja com uma estrutura de poder político trouxe o prejuízo para o evangelho, para o cristianismo naqueles tempos. Se fôssemos olhar até os nossos dias, nós estamos vendo o reflexo do islamismo, o crescimento do islamismo no mundo inteiro, mas surgiu por causa de que eles venceram Roma, e vencendo Roma, eles conseguiram então implantar a bandeira do islamismo, que hoje não é forte só na Ásia, nem só na Europa, mas é forte também na América do Norte, e está crescendo também aqui no Brasil. Então é um exemplo de como uma questão política influencia e muito a história da igreja. O outro exemplo que posso citar é a colonização do Novo Mundo. Nós sabemos que os países que colonizaram o Novo Mundo foram exatamente os países que não foram atingidos pela reforma protestante. Espanha e Portugal não foram atingidos pela reforma protestante. E eles então eles se mantiveram inteiramente católicos. E sob o aval da Igreja Católica, eles fizeram o Tratado de Divisão dos Mares e o Tratado de Tordesilhas, e dividiram toda a América, depois da descoberta por Colombo, em 1492. Então dividiram agora a América entre os portugueses e os espanhóis. E onde os portugueses e os espanhóis chegaram, eles implantaram o catolicismo.
O protestantismo, que estava crescente na Europa já no início do século XVI, não chegou à América Latina, não chegou à América do Norte, Central e nem do Norte, porque os protestantes europeus não vieram para cá. Quem veio para cá foram os espanhóis e os portugueses, que eram católicos. Portanto, houve um atraso na evangelização aqui nas Américas em função disso. Os Estados Unidos tiveram um diferencial, porque a Inglaterra, tendo acordado no início do século XVI, resolve então partir para a conquista de território, expulsa os espanhóis da América do Norte e implanta lá a Nova Inglaterra. Então aí surgem os Estados Unidos como a maior nação cristã do mundo, mas porque os ingleses foram para lá. Mas nós ficamos com a herança da Espanha, aqui em toda essa região, e com a herança de Portugal. Citando o caso do Brasil, foram mais de 300 anos de atraso espiritual. Os portugueses não deixavam que nenhuma outra religião chegasse aqui, especialmente o protestantismo. A história registra que em 1555, os franceses, os huguenotes protestantes, vieram ao Brasil, na Baía de Guanabara, no Rio. 1557 foi o primeiro culto protestante no Brasil, celebrado pelo pastor Pierre Richer. Mas eles foram expulsos, porque os portugueses não aceitavam que se implantasse aqui o protestantismo. No século XVII, tentaram também os holandeses, especialmente na Alemanha e no Recife, ficaram 15 anos, chegaram a implantar a igreja, um presbitério, mas foram expulsos também. Os franceses também naquele século tentaram pelo Maranhão, mas foram expulsos também. Então foram 300 anos de dominação católica no Brasil, sem a presença do protestantismo, por uma questão política. Porém, a história do Brasil vai mudar a partir de 1810, porque no início do século XIX, Napoleão Bonaparte resolve conquistar a Europa, e então ameaça invadir Portugal. A França ameaça invadir Portugal. E Dom João VI, então, vê que ele tem que deixar Portugal e vem, então, para a colônia portuguesa no Brasil. Quando Dom João VI resolve vir ao Brasil, ele precisava de uma escolta, e o país que tinha a melhor esquadra náutica da época era a Inglaterra, eram os ingleses. E então a Inglaterra vem escoltando os portugueses até o Brasil, 1810. Mas os ingleses chegam ao Brasil, e graças a Deus que os ingleses eram protestantes, eram crentes no Senhor Jesus e professavam a mesma fé que nós professamos. E quando eles chegam no Brasil e vê que aqui não havia liberdade para a pregação do Evangelho, eles começam a lutar pela liberdade religiosa no Brasil. Os primeiros crentes que chegaram ao Brasil em massa foi a partir de 1810, quando a migração veio forte a esse país. Então o Evangelho protestante começou a chegar. Primeiro o Evangelho protestante reformado, histórico, chegou ao Brasil com várias igrejas, várias denominações históricas, como os luteranos, como os presbiterianos, como os batistas e outras denominações históricas. Chegaram então ao Brasil e trouxeram para cá o Evangelho. A primeira Constituição do Império, de 1824, já foi diferente do período colonial. Por pressão dos ingleses e dos demais estrangeiros protestantes que estavam aqui, a primeira Constituição do Império teve que abrir uma janela para o culto ao verdadeiro Deus aqui no Brasil. Diz um dos artigos da Constituição de 1824, que a Igreja Católica é a religião oficial do Brasil, sendo permitido outros cultos, desde que no ambiente doméstico, em casas que não tenham aparência de templo. Foi a primeira abertura para a pregação do verdadeiro Evangelho no Brasil, em 1824. A Igreja Católica continua a religião oficial, não podia ter outro templo no Brasil, mas a nós foi permitido pelo menos o culto.